Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para a segunda edição deste domingo do nosso giro de notícias, pra gente atualizar aqui tudo sobre o nosso Vasco da Gama. Tivemos um domingo bastante agitado, principalmente em relação às saídas. Já temos a saída de um zagueiro confirmada e tem dois jogadores que podem deixar o Vasco em breve. Então você vai ter essas informações aqui nesse vídeo. Bom, sabe, né? Tudo que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina você encontra aqui no canal Machão da Gama. Então, se você ainda não é um inscrito aqui do canal Machão da Gama, tá chegando aqui pela primeira vez, eu peço a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante, seja muito bem-vindo. Todos os dias a gente fala sobre o nosso Gigante da Colina aqui de forma rápida, direta e gratuita. A gente grava aqui num cenário mais bonitinho, só que como tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, tô gravando aqui no quarto que é um pouquinho mais fresco, tá? Peço perdão porque o cenário não tá o ideal. É isso. Depois da vinheta aqui a gente começa o nosso vídeo, tamo junto. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que é um oferecimento da Flashscore. Se você quer ficar por dentro dos jogos do Vasco da Gama, a tabela completa, calendário do Gigante da Colina, que já saiu, hein? Já tem data da estreia no Campeonato Carioca, já tem data da estreia no Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere no aplicativo Flashscore. Tem um link aqui na descrição desse vídeo para você baixar, beleza? E é de graça, você baixa de graça o aplicativo Flashscore e ainda ajuda aqui o nosso canal. Flashscore é nossa parceira, link aqui na descrição desse vídeo. Meus amigos, vamos começar falando sobre um jogador que deixou o Vasco. Informação confirmada. O zagueiro Lucas Oliveira não vai mais vestir a camisa do Gigante da Colina. Ele está a caminho do Ceará. A gente já pode cravar que Lucas Oliveira não é mais jogador do Vasco. O zagueiro vai para o Ceará em definitivo e o Vasco vai manter ali um percentual dos seus direitos econômicos. A informação é do Vene Casagrande. O percentual acordado entre Ceará e Vasco em relação a Lucas Oliveira é 30% fica com o Vasco, 70% fica com o Ceará. O zagueiro vai receber lá no Ceará a mesma base salarial que tem no Vasco, com contrato até dezembro de 2026 e possibilidade de renovar o seu contrato por mais uma temporada. O Vasco espera agora apenas a assinatura dos documentos para poder oficializar a saída de Lucas Oliveira, que foi uma contratação que realmente não deu certo aqui no Vasco, né? Jogador que não conseguiu corresponder às expectativas aqui no Gigante da Colina, mas o Ceará vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que lá no Ceará ele pode ir bem, porque na Série B ele foi bem quando atuava pelo Cruzeiro. Ele fez uma boa Série B no Cruzeiro, acho que foi ali a melhor temporada do Lucas Oliveira aqui no futebol brasileiro. Nível de Série A, acho que realmente ficou um pouquinho puxado pro Lucas Oliveira, mas a gente deseja uma boa sorte para ele, até porque, como o Vasco vai manter um percentual, né, do jogador, a gente torce para que ele vá bem, para que o Vasco consiga recuperar o investimento feito lá na frente. Bom, vamos falar agora sobre outro jogador que pode deixar o Vasco da Gama, que é o volante Paulinho Paula. Esse já foi muito querido pelo torcedor vascaíno, mas nessa temporada, né, depois que voltou de lesão, não conseguiu corresponder, foi muito pouco utilizado por Fernando Diniz e Paulinho deve deixar o Vasco da Gama. O contrato dele se encerra agora em dezembro, né? Tá nos seus últimos dias de contrato com o Vasco, não terá o vínculo renovado e vai para outro clube, né? Não vai permanecer no Vasco da Gama. A informação do companheiro Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos é que o Paulinho realmente está de saída do Vasco e o staff do atleta já começou a receber algumas sondagens de times da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. E tem um clube do exterior também que tem interesse na contratação dele, que está mantendo contato, que é o Beitar Jerusalém de Israel. Então, Israel pode ser o destino também do volante Paulinho. Uma pena que depois da lesão ele não voltou como estava antes da lesão, né? Porque era um jogador que a gente botava muita expectativa, um jogador que era muito querido pelo torcedor do Vasco, mas que infelizmente após a lesão não conseguiu se firmar, né, no Vasco da Gama. Eu desejo toda a sorte do mundo pro Paulinho, é um cara que eu gosto, é um cara que eu vou torcer sempre por ele. Uma pena que não vai continuar no Vasco, uma pena que não conseguiu se firmar com o Fernando Diniz.
Mas é um vascaíno, né, como a gente, e eu desejo para ele uma ótima temporada de 2026 e que ele consiga ser feliz, independente do destino, né, que ele escolha, seja aqui no Brasil, Série A ou Série B, ou até mesmo lá no futebol de Israel, né, que tem essa proposta aí do Beitar Jerusalém. Um outro atleta que pode deixar o Vasco da Gama tem proposta na mesa, a gente já falou até sobre isso em outro vídeo, é o atacante David. O David, primeiro o Vitória tinha feito uma proposta por empréstimo ao Vasco, e o Vasco recusou essa proposta, dizendo ao Vitória que queria vender o jogador. Beleza, o Vitória manteve a proposta, as partes continuaram conversando e o Vasco deu o ok. O Vasco aceitou emprestar o David para o Vitória. Porém, o staff do David, os representantes do David, alegam ali que para o negócio sair, a negociação tem que ser feita através de uma compra ou uma cláusula de obrigação de compra no empréstimo. Se ele disputar ali 7 jogos, né, durante o empréstimo. Então, uma cláusula ali praticamente para obrigar o Vitória a comprar o jogador após o empréstimo, né, para fazer uma transferência. Agora as partes estão negociando, mas com essa exigência do staff do David, o Vitória deu ali uma recuada, né? O presidente do Vitória deu uma entrevista ao Vene Casagrande e disse o seguinte, abre aspas, já estamos até olhando outro nome, fecha aspas para Fábio Mota, o presidente do Vitória. Enfim, os representantes do David querendo forçar aí uma venda, né, até porque todo mundo sai ganhando com essa venda, mas o Vitória não quer comprar, o Vitória quer por empréstimo. A gente vai aguardar, tendo mais informações sobre o David a gente traz aqui no canal, mas parece que o David é mais um também, que não deve ficar no Vasco, né? Se não der certo essa negociação com Vitória, talvez vá para outro lugar. Então nesse vídeo falamos aqui sobre o Lucas Oliveira, fechado com o Ceará, falamos sobre Paulinho, que não deve permanecer no Vasco da Gama, destino deve ser ou um time de Série A ou B do futebol brasileiro ou até mesmo futebol de Israel, e também falamos aqui sobre o David, o atacante DVD, que pode pintar no Vitória, né? Negociações em andamento com o Vitória. Agora, para encerrar esse vídeo aqui, vamos de uma rapidinha importante sobre futebol feminino. O Vasco anunciou um novo treinador para o futebol feminino. Rubens Franco é o novo técnico da equipe profissional feminina do Vasco da Gama. O treinador vai se apresentar ao Vasco na primeira semana de janeiro para iniciar os seus trabalhos junto das meninas da Colina. Ele já foi técnico da Seleção Brasileira Sub-15 e agora vem dirigir o profissional do Vasco da Gama, Rubens Franco, novo treinador do futebol feminino do Vasco da Gama. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante também. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui! Ser vascaíno é estar pronto para qualquer jogo, na alegria, na tristeza, em todos os momentos e até no trânsito do dia a dia, por que não? E com o seguro alto do Grupo Viriato, você tem cobertura completa, assistência 24 horas e proteção em cada trajeto do seu dia a dia. Viriato Corretora de Seguros. Se prepare para qualquer tipo de imprevisto. Entre em contato pelo telefone e fale com um de nossos especialistas.